semeador, vai falar da semente, vai falar do solo. Coisas que você conhece. Semente é a palavra, semeador é quem semeia, solo é quem recebe. Resumindo, é isso. Mas não é isso que o Senhor quer falar conosco, amém? Aqui diz que o semeador, ele sai a semear. O Senhor, ele está sempre semeando uma palavra no nosso coração. Ele está sempre semeando, porque Deus, ele é intencional. Por exemplo, eu estou aqui hoje, ele é intencional nesse culto. Ele é intencional no culto que vocês passaram, no último. Ele será intencional no próximo culto. Deus, ele sabe com quem fala, ele sabe o que fala, ele sabe como ele precisa falar, ele é intencional. Por quê? Porque o Senhor sabe que o que ele tem para entregar para nós é precioso. E mais precioso ainda é a sua vida, que vale mais que o mundo inteiro para ele. Então nós somos importantes para o Senhor e ele está semeando. E tem duas vertentes nisso. Ele semeia, mas também nós somos chamados a semear. O Senhor nos levantou para semear. Você não precisa estar com o microfone na mão para semear. Na sua casa você semeia, no seu trabalho você semeia, na sua vizinhança você semeia. Você vai no mercado, você pode semear. Você vai numa farmácia, você pode semear. Você está ali na porta, você pode semear. O importante é a gente ser disponível para semear. O semeador é aquele que tem que ter disponibilidade, tem que ter intencionalidade, tem que ter vontade para fazer isso. Porque senão você pode ser um semeador, mas que não semeia nada, que está calado. Que vai nos lugares, mas ninguém sabe que você é um semeador. Ninguém sabe que você é alguém, né, que tem a semente poderosa, que transforma, que liberta, que cura. Você pode muito bem chegar em lugares e ninguém saber que você tem alimento, que você tem algo poderoso para entregar na vida dele, sabia? Glória a Deus. Por isso há uma responsabilidade sobre a nossa vida. Semear é uma responsabilidade de Deus para nós. Ele nos deu esse compromisso, né? Ele busca corações dispostos a ouvir. A gente vê que nem sempre ele vai achar. Se o Senhor, que é Deus, nem sempre acha os corações disponíveis, quem dirá nós semeando? Sabe por que às vezes nós não semeamos? Porque a gente tem medo da semente, do resultado que vai gerar no coração das pessoas. Não da semente, desculpa, do solo que vai receber a semente. E aí você não semeia porque você pensa, não vai adiantar nada. Esse coração aí, quantas vezes, amados, se as pessoas que pregaram para mim me olhassem dessa forma, eu não estaria aqui, porque eu não nasci crente. Eu não nasci no berço evangélico. Mas alguém um dia olhou para mim, com a minha vida lá que eu tinha no mundão, e falou, eu vou pregar para ela, porque Deus tem uma obra na vida dela. E a pessoa pregou, teve coragem. Fez o que ela tinha que fazer, o resto é Deus que faz. A gente não tem poder de convencer, a gente tem poder para lançar a semente. Quem convence é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo, ele convence. Mas se ninguém semear, como ele vai convencer? Lógico que Deus pode descer, igual ele falou, né? Ele foi lá e falou com Saulo e fez tudo aquilo na vida dele e ele virou aquele homem pregador do evangelho. Ali, né? Deus foi lá e falou com ele. Mas o Senhor quer usar a gente. A gente, eu e você. Ah, mas eu não sei falar. Testemunha. Ah, mas eu não sei. Faz o que Deus te deu, porque alguma coisa você sabe. A gente sabe falar tanta coisa, gente. Hoje meu marido estava falando de política, eu falei, pelo amor de Deus, vira essa chave, eu não quero mais ouvir isso não. Diante de Deus, eu falei isso para ele. Para de seguir isso aí, para de ouvir isso aí não te agrega em nada. Ah, mas você quer ficar? Eu não quero saber. Então você semeia isso aí no outro coração. Meu esposo, amor da minha vida. Mas tem coisas que a gente não precisa ouvir. E nem deve ser semeado, muita coisa. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem que ser semeada a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, não é só com o microfone na mão. Não é só aqui. É a tempo, aqui é o tempo. Culto, adoração, nos reunimos na presença, no nome dele. Mas fora de tempo também. No momento que você foi fazer um supermercado, foi fazer alguma coisa, e aí você encontrou alguém, a pessoa te conta os problemas, você vai falar o quê? Eu lamento muito pelo seu problema. Coloca a palavra no coração dela. Glória a Deus. Semeia naquela terra. Porque esses momentos são bons para a gente semear. E a palavra diz, irmãos, aqui, né? Que a semente, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muitas coisas na nossa vida. Para transformar, para curar, para libertar, para restaurar. Para fazer tudo o impossível. É a palavra que faz. A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, quando ela é
determinada pelo Senhor, quando o Senhor lança uma palavra sobre a nossa vida, nós nunca mais seremos os mesmos. A pessoa pode até não se converter naquele momento, porque quantas palavras eu ouvi? Todo mundo aqui nasceu crente, gente? Não, pois é. Eu não nasci. Meus pais não iam na igreja. Quer dizer, iam, né? Quando eles queriam, mas em outra igreja. Não era uma igreja evangélica. Não era pregada a Bíblia como a gente ouve. E aí eu era criança, eu ia, mas depois a gente cresce e a gente não vai mais. E eu não fui. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida, como Ele tinha um propósito na sua vida. Como Ele tem um propósito no seu familiar, no seu amigo. Sabe por quê? Porque eu aprendo que Deus tem propósito na vida de todo mundo. Só que nem sempre as pessoas querem viver o propósito de Deus. A gente não é diferente, digamos assim, eu sou super especial porque Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem propósito na vida de todas as pessoas diferentes, propósitos diferentes, momentos diferentes, mas Ele tem um propósito. Porém, nem todo mundo vai querer. É o remanescente que vai ser salvo. Nem todo mundo vai querer ouvir, nem todo mundo vai querer servir, nem todo mundo vai querer piorar ou obedecer. Mas que Ele tem propósito, Ele tem. Então Ele olhando para minha vida, quando eu era lá fora, no estado, na presença do Senhor, Ele mandava alguém lá pregar. E assim Ele faz com você, vai lá e fala. Vai lá e ministra sobre aquela vida. E a gente tem que crer, não em nós, crer que Deus vai fazer alguma coisa. Porque se Ele mandou semear, Ele sabe o que Ele está fazendo. A palavra ela vem para gerar fruto, transformação na vida daquele que ouve. Nunca, Isaías 55, se não falha a minha memória, diz, eu gosto muito dessa palavra, mas eu só não lembro o versículo que está, mas é Isaías 55, sim. E diz assim, a palavra de Deus não volta para Deus vazia, antes faz o que apraz a Deus no coração do homem. Então a palavra que é lançada, a palavra que sai da nossa boca, a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia. Foi pregado aqui e voltou a palavra. Não. Primeiro ela vai fazer o que é necessário em cada coração. E aí volta os frutos do Senhor. Ou não frutos, né? Porque tem gente que a gente vai ver aqui, a gente conhece essa palavra muito, que alguns dão, outros não dão. Uns dão no momento, outros dão no outro momento. Mas o que eu quero que você entenda é que a semente é sempre boa. A semente não é ruim, a palavra não é ruim. Mas o que determina o resultado do solo, lá do coração, não é a semente. Glória a Deus. Porque ela sempre vai ser perfeita. Boa, perfeita, agradável. Sempre. Mas o solo, nós somos semeadores e somos solos ao mesmo tempo, né? A gente é semeador e é onde é semeado também ao mesmo tempo. Onde é o semeado, que é o nosso coração, o coração das pessoas, nem sempre é receptivo. Então o problema é da semente? Não, o problema não é da palavra. O problema é seu que está semeando? Não, o problema não é seu. O problema é de quem está recebendo. Porque às vezes a pessoa não quer ou não está no momento, ou ela endurece o coração, ou ela até se emociona, a gente vai ver aqui, mas ela não quer firmeza, não quer raiz. Lembra que eu enfatizei quando a gente leu? Não tinha raiz? Só quem tem raiz suporta viver na presença de Deus. Porque na presença de Deus não é só flores. Tem dias que são dias maus, que está escrito na Bíblia. Dias maus. Nos dias maus só suporta quem tem raiz. Porque nos dias maus, eu percebo assim que nos dias maus, eu acho que Deus faz a diferença, né? De um e do outro. Da gente como serve. Por quê? Porque nos dias maus tem gente que murmura, tem gente que adora. Nos dias maus tem gente que sai, foge da presença, se esconde numa caverna, e tem gente que vem para a igreja, ministra, faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque não consegue viver sem o Senhor. Porque sem Ele está difícil, imagina. Se com Ele está difícil, imagina se Ele não tiver. Então existem, no dia mau eu estou falando, tá? Existem os dois tipos de reações. A gente escolhe como a gente vai reagir. Então o problema não está na palavra, mas a maneira como a gente recebe a palavra. Como que está recebendo? O seu coração está recebendo essa palavra? Como você está recebendo? Você tem semeado como Deus tem te direcionado? Ou você tem apenas querido colher os frutos? Porque, deixa eu te falar, irmão, só colhe quem planta. Tudo bem que a poda, um plantou, o outro regou e Deus deu crescimento. Amém. Tem hora que você até colhe na plantação do outro. Tem horas que até você colhe na plantação do outro. Mas para a sua vida, você tem que semear. Tem que semear, irmãos. Para o reino, você tem que semear. Aleluia. Mas tem gente que só quer venha a nós, venha a nós, venha a nós.
Eu quero colher, eu quero viver, eu quero tudo, mas eu não quero fazer nada. E o reino não funciona assim, o reino de Deus. Primeiro a gente semeia, depois a gente colhe. Ah, pastora, mas Jesus me salvou, eu ainda era pecador. Amém, ele morreu por nós quando a gente era pecador. Mas agora eu estou falando com pessoas que estão semeando, que estão servindo a Deus, é diferente. Quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está servindo ao Senhor, primeiro, amados, a gente vai que primeiro você ora, depois você tem uma resposta. Primeiro você chora. Ana fez o quê? A gente louvou aqui. Ana chorou e Deus respondeu. Não é isso? Daniel foi lançado na cova. Depois o Senhor deu vitória. Porque o Senhor só pode dar vitória em cima de alguma coisa que está ruim na nossa vida. Como é que ele vai dar vitória numa coisa que já tem vitória? Então é na hora da luta, na hora do momento difícil, na hora das situações, das circunstâncias que ele vai te dar vitória. Ana teve vitória, eu também era estéril como Ana. Tive vitória quando eu chorei, quando eu orei, quando eu jejuei, quando eu esperei 8 anos para ter. E é assim na sua vida. Se eu perguntar para você quando Deus te deu vitória, quando você passou por algo e você semeou no altar dele primeiro. Você semeou lágrima, você semeou oração, você semeou fidelidade. Às vezes você semeou tristeza, porque não é diferente eu e você. Nós às vezes nos entristecemos, nos angustiamos, queremos até parar. É verdade. Todo mundo tem esse sentimento, porque a gente é normal. O problema não é ter o sentimento, é fazer. Às vezes dá um desânimo que dá vontade de parar, mas você não pode parar. Aí você respira, pega fôlego, levanta a cabeça, eleva os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro, aí você olha para frente e você caminha. É só assim que a gente consegue perseverar, continuar, prosseguir. Se não for assim, irmão, a gente não tem como. E aí começa a falar dos solos, né? Primeiro estava à beira do caminho. Imagina você numa estrada, e aí você vê lá, né, na beira do caminho, não tem plantação, não tem nada, aí tá lá os passarinhos lá. Né? Os bichinhos lá não tem nem o que comer. Quando é semeado à beira do caminho, representa as pessoas que elas ouvem, mas elas não entendem. E elas não entendem. Se você não entende uma coisa, você vai dar valor para ela? Nunca. Se você não entender ou não conhecer alguém, você não vai dar o valor que aquela pessoa tem. Não dá. Você conheceu uma pessoa hoje, você não conhece nada da vida dela, você vai dar o valor que ela merece ter? Não vai. Se você não se aprofundar, conhecer, né, se aprofundar, buscar saber o gosto, o que desagrada a pessoa, você vai conseguir entrar na profundidade da pessoa, da vida? Não vai. Fica superficial, fica artificial, fica, sabe, aquele negócio camperado ali. Então o inimigo consegue roubar a semente. Não tem para onde ela entrar, não tem raiz, não tem, sabe, ela fica ali na beira do caminho. Isso aí, aqui a Bíblia diz, lá no finalzinho, né, começa a explicar os tipos de solo, né? No versículo 19, ouvindo alguém a palavra, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o pé do caminho. Então, não entende, está escrito aqui, versículo 19, o inimigo vem e arrebata, arranca logo antes que você busque profundidade, busque conhecer, busque entender. E isso geralmente são pessoas o quê? Que ficam em cima do muro. Né? Que não quer se aprofundar, está muito ocupada, a mente ocupada demais. Né? Alguém que ouve a mensagem bonita, mas logo se é conduzido por outras coisas. Ouve a mensagem é bonita, mas se distrai. Com preocupações, com prazeres, com celular, né, irmão? Coisa que distrai a gente hoje é esse bichinho aqui, ó. Todo mundo tem. Um negocinho. Não vou falar que é do diabo, porque às vezes ele é usado, né? Benção, mas. E é benção. Tem que saber usar a internet. A internet é uma benção para quem sabe usar. Mas se não. Então, amados, é alguém que acha a palavra bonita, ouviu, achou bonito, que legal, que lindo. Nossa! Deu até aquela emoção. Mas rapidinho distrai. Sabe aquelas crianças? A minha filha mais nova, ela era assim quando ela era pequena. A Ruth. Agora ela não é mais tão assim, mas ela continua um pouco espécie. Mas ela é menos. A Ruth, eu tentava ensinar uma coisa pra ela quando ela era pequena. Se caísse um lápis ali do outro lado, acabou o ensino aqui. Imediatamente ela olhava e ia embora, me deixava ali. É tipo isso. Não é, a Ruth não é assim, viu? Em nome de Jesus, mas
Não é assim no reino espiritual, mas espiritualmente é mais ou menos isso, sabe? Uma criança, e você tenta explicar uma coisa, mas ela cai, a água caindo aqui, ela vai esquecer você, esqueceu o que você estava ensinando, ela vai fazer alguma coisa, limpar a água, vai fazer alguma coisa, porque se distrai facilmente. A beira do caminho é assim. Se distrai facilmente. Então, se distrai facilmente, o inimigo rouba com facilidade. Não tem como ter conhecimento de Deus, não tem como ter transformação. Mas essas pessoas, eu quero dizer para você, que você não pode desistir dela. Vai semeada à beira do caminho, não quer nada com Deus, qualquer coisa distrai. Quando você tiver a oportunidade, semeia de novo nesse coração. Porque, irmão, sabe quando você bate, uma hora vai? Água mole, pedra dura, né? Lá daquele ditado popular aí do mundo. Tanto bate até que fura. Você vai lá na praia, gente. Quando você vai na praia, aqui mesmo em Ubatuba, São Paulo tem muita praia, tem montanha, né? Lá na Bahia, eu vim da Bahia, né? Sou mineira, gente, mas eu vim da Bahia. Morei 20 anos na Bahia, e na Bahia o mar não é igual daqui. No sentido assim, as praias lá são abertas. Aqui não, quase todas as praias, uma boa parte, sempre tem montanha em volta. Então é fácil a gente ver isso. Claro que demora anos para isso acontecer, né? Mas você vê que a onda vem pá! Aí fica pá! Com o passar dos milhões e milhões de anos, sei lá quanto tempo vai afundar aquele lugar que tanto está batendo. E aí aquela rocha, aquela pedra, aquela montanha, ela dá uma mudada no formato. A gente vê isso, não consegue ver, porque demora muitos anos para isso acontecer. A mesma coisa quando você ministra para alguém que é coração que é semeado à beira do caminho. Você talvez não vai conseguir ver, mas de tanto falar, de tanto... Sabe, não é que você ficar insistindo, enchendo a pessoa, não. Mas toda vez que você tiver oportunidade, ministra, fala, lança alguma coisa, um louvor, uma palavra, uma profecia, alguma coisa, e vai ficando ali. Vai ficando ali. Os solos mudam de acordo com a circunstância do nosso coração, da nossa vida. Talvez uma pessoa que hoje você ministre e ela está como esse à beira do caminho, que não tem raiz, que não tem profundidade, que não tem para onde ficar. Talvez daqui a um tempo ela passe por uma situação difícil e o coração dela fica amolecido. A circunstância muda o nosso coração. Quem acredita nisso? Eu acredito mais. Eu sou uma... Quando eu estou triste, eu fico muito mais mole do que quando eu estou... Né? Quando está passando por luta, uma amiga minha postou uma coisa. Ontem teve uma pessoa que eu não conheço, essa pessoa, mas ela faleceu, uma senhora, e essa minha amiga era amiga da filha dessa mulher, enfim. O que eu quero contar é que ela postou uma frase que fiquei muito no coração. Ela falou assim que esses momentos de luto são momentos que as pessoas pensam em fazer tudo diferente, pensam em amar mais, em cuidar mais, em mais. Então eu pensei assim, agora para essa palavra me veio essa lembrança, né? Eu pensei aqui, né? A situação muda o nosso coração. Muda. Então que a gente possa sempre ter um coração, né? Não endurecido, mas que possa entrar essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. E o inimigo, irmãos, ele se alimenta dessas sementes que caem à beira do caminho. Pastor, ele já se alimenta da palavra, mas ele não quer nada da palavra. Ele não quer saber da palavra. Mas ele quer tirar o alimento daquelas pessoas. Tudo que é superficial, lembra quando Elias, 1 Reis, se eu não falha a minha memória, 18, é 1 Reis. Quando Elias está, né, que ele vai orar e vai descer fogo do céu, antes ele fala, por que vocês estão cocheando entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se é Baal, serve Baal. Então, essa superficialidade, essa dúvida, esse não saber o que quer, isso impede muito a gente de aprofundar, de ter experiência, de conhecer mais o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. A Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, entendimento da palavra. Você precisa conhecer mais a Deus. Não só de ouvir falar, mas dos seus olhos verem. De você ter experiência. Jó conhecia a Deus de ouvir falar. Depois a Bíblia diz que ele agora, os olhos dele veem a Deus. Agora ele tem experiência com Deus. Agora ele conhece o Senhor verdadeiramente. A gente precisa conhecer a Deus verdadeiramente. E de um dia para a noite? Não. É um processo.
Mas a gente precisa desejar nesse processo, se aprofundar no que Deus tem para a nossa vida. Nunca se acostume ou aceite só chegar na igreja, ouvir uma palavra, porque essa palavra aqui, por mais profunda que ela seja, ela não vai alimentar você por muitos dias. Ela te alimenta, mas daqui a uns dias você precisa ouvir de novo, ou ler, meditar, você precisa estar sempre se alimentando. Se você abastecer um carro ali e botar o tanque no máximo, hoje você vai andar alguns dias com esse carro, mas daqui a pouco você tem que parar e abastecer de novo, senão o carro não anda mais. Assim somos nós. A gente precisa sempre estar se abastecendo, ouvindo, recebendo essa semente no nosso coração. Depois a Bíblia diz aqui no solo, a Bíblia diz no solo pedregoso, pedras, né? É aquele que recebe com alegria, diz aqui, mas não tem raiz. É o que a gente falou, né? Não tem raiz. Quando vem as provações ou as perseguições, logo desiste. Não tem raiz. Ele ouve, ele gosta, né? Das emoções, daqueles momentos. Por exemplo, vem no culto, aí vem aquelas manifestações de Deus espirituais daquele momento. A pessoa gosta, a pessoa fica feliz, mas ela não tem raiz, ela não se aprofunda, ela não busca. Sabe, se empolga, chora, faz voto aqui na hora que está todo mundo. Faz tudo o que tem que ser feito, mas quando sai daqui, não continua, foi o que eu disse, não continua se alimentando, não se aprofunda, não busca intimidade, não busca conhecimento. O que acontece? A pessoa se afasta. Por quê? Porque a emoção não sustenta a nossa vida espiritual. Amados, quem sustenta a nossa vida é a direção de Deus. Eu já postei um negócio sobre isso na internet essa semana. A emoção não sustenta a vida de ninguém. O que sustenta a nossa vida é a direção do alto. É o que vem de cima que sustenta a gente. Emoção é eu chorar aqui, me emocionar. Alguém contou um testemunho, glória a Deus, eu amo testemunho, viu? Mas, por exemplo, aí eu começo a chorar, me emocionei, mas se depois eu não viver pela direção do Espírito Santo, é em vão. É em vão. A gente pode até se emocionar, não estou falando que você não pode chorar, eu choro bastante. Eu choro bastante, eu adoro, eu amo chorar e não tenho vergonha. Se eu sentir vontade de chorar, eu choro. Pode estar quem for. Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. É eu e Deus e pronto. Você tem que ser assim. E se eu sentir vontade de ir na frente, eu vou. Quando chama, né? Mesmo não sendo pastor, não tem vergonha, porque eu sou igual a você. Nós precisamos da misericórdia do Senhor todo dia. Mas o que acontece? A emoção não vai sustentar a minha vida naquele momento. Eu preciso ter direcionado pela palavra e pelo Espírito Santo. A gente precisa buscar. Não é fácil ser direcionado por Deus? Não. Tem horas que é difícil, tem horas que Ele pede coisas que a gente não quer fazer. Tem horas que Ele pede para coisas que a gente não quer dar. Abraão, me entrega seu filho, seu único filho. Vai lá no monte, sacrifica aquele filho que você ama. Você queria, Abraão? Não queria. Mas ele é guiado por quê? Pela vontade soberana de Deus. Então ele estava disposto, e você vê na Bíblia que ele foi até o momento quase de fazer, e o Senhor falou, não toca no menino. Preparei já o cordeiro, né? O Senhor falou para ele que Deus preparou o cordeiro para si, mas depois Deus falou para ele, não toque no menino. Ou seja, mas ele não iria até o fim, ele iria, porque a vida dele não é guiada por emoção, é guiada pela direção do Espírito Santo. Então, se a nossa vida for guiada em emoção, a gente nunca vai criar raiz. Gente, é difícil obedecer, não é fácil. Por quê? Porque nem sempre Deus vai falar coisas que você quer fazer, e eu. Tem horas que a gente não quer. Mas a gente sabe, nós que servimos ao Senhor, que o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Verdade. A Bíblia diz que Saul, quando ele foi obedecer a Deus, lá o que Samuel falou para ele obedeceu pela metade. E o Samuel falou para ele, Saul, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Era melhor você ter feito do jeito que Deus mandou do que fazer sacrifício de tolo. É mais ou menos isso. Porque quando a gente obedece mais ou menos, é desobediência. E não é fácil. Não é fácil. Estou aqui para dizer que não é fácil. Mas é possível. Aleluia. E se a gente obedecer, Deus não vai nunca pedir nada que a gente não possa fazer. Também tem isso, tá? Tudo que Ele pede, tudo que Ele fala é coisa que a gente consegue fazer. O problema é a disposição. Aí você fala, Senhor, me dá disposição. Para fazer, para servir, para estar na sua presença. E as raízes, meu irmão, elas são formadas não aqui na igreja, não.
Não é aqui no culto que você forma raiz, não. Aqui você vai viver a direção, ouvir, mas a raiz é no secreto. É lá no seu quarto. Fecha a sua porta. Fala com o seu pai em secreto. Ali você está formando sua raiz. Você está aprofundando a raiz. Não só em um dia, tem que ter constância. Faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, faz outro dia. Ah, mas hoje eu não quero. Não é por querer, é por necessidade. Necessidade de quê, pessoal? De interesse, não é necessidade da presença. A gente não vive sem Deus, amados. A gente pensa que vive, mas a gente não vive. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor falou na Bíblia. Sem Ele a gente não vai, não consegue. Pode até tentar, mas a gente vai, ó, vai tropeçar. E Ele deixa? Deixa. Ele deixa, amados. A constância, o secreto, são momentos da gente fazer raiz, criar raiz, aprofundar a raiz. Sabe o que é o momento de aprofundar a raiz? Momento de dificuldade. Porque, irmão, não tem jeito. Pode falar pra mim. Qual o dia que você busca mais profundo? O dia da alegria ou o dia das batalhas? Todo ser humano normal busca mais profundamente. Eu não estou falando de quantidade de vezes que você ora, mas mais profundo, lá na alma, sabe? Rasga tudo o coração. Na dor, na luta, na prova. Eu sou assim, amado. Você também é. Nós somos assim. Ah, mas a gente não ora na alegria? Ora. Ora com intensidade, mas não é a intensidade que você ora na dor. Então na dor também a gente, ó, desce. Vai a raiz. E essa raiz, amados, a Bíblia diz que a árvore, né? Tem 2 tipos de solo lá. Não é esse solo agora, não. Aquele solo que é a areia e a rocha. A casa aqui, os alicerces, não é solo, desculpa. Os alicerces. Quando você faz uma casa num solo arenoso, areia, quando vier água, qualquer coisa, o vento, a areia vai saindo. E a hora que vier a queda, ela é grande. Mas na rocha, quando você firma lá, não tem nada de construção, tá, gente? Mas quando você pega lá, por exemplo, se o terreno for muito arenoso, você tem que arrancar a areia lá, fazer... Esqueci o nome do negócio lá, como é que fala? Tapada, alicerce, aí você vai... Aí você tira, mas lá não pode ter água muito... Tem que ser uma coisa que dê sustentação. E a palavra fala da rocha, eu uso o termo rocha. A rocha pra gente é o Senhor. Casa firmada na rocha, casa firmada na Bíblia, casa firmada na palavra, ela balança? Balança. Vem o vento, mas você, ó, faz assim e volta. Faz assim e volta. Você fica, Palmeira, fica firme, fica em pé. Vai, balança, mano, balança. Glória a Deus. E, tremendo, né? A Bíblia diz aqui que quando a gente está falando, né, entre espinhos, o espinho faz o quê? Sufoca. A pedra do caminho é roubar. Rápido. Na pedra, não vai por a raiz, que é pedra. E no espinho, quando ela cresce, ela é sufocada. Não tem jeito, está escrito aqui na Bíblia, gente. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Quando chegar da angústia e tal. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entre espinhos, o problema é que não cresce. Não cresce. Até começa a crescer, mas é sufocada. Por que é sufocada? Falando humanamente, né? Está dizendo aqui a Bíblia. Porque os cuidados da vida, a sedução de riquezas, o buscar muito, querer mais. Então, doutor, é pecado? Não, você estudar, se você aprofundar, não. Acho que foi, né, o pastor que falou que não, você tem que fazer as coisas. Mas tudo em excesso destrói. E na verdade, eu nem vou usar a palavra excesso. Eu vou dizer que tudo que você coloca no lugar de Deus é sufocado. Se você colocar no lugar de Deus, essas coisas vão sufocar o que Deus tem na sua vida. Se você colocar, né, o amor a tudo que você tem, a todas as coisas que acontecem no lugar de Deus, vai ser como se fosse semeado entre espinhos. Tudo isso vai fazer assim com a palavra. Daqui a pouco você... Não consigo mais crer, não consigo mais orar, não consigo mais buscar.
lê a Bíblia, mas está ocupado demais com muitas coisas. Está ocupado demais com muitas coisas. Dinheiro, profissão, tudo, amado. Até a família, às vezes. Nada pode ser, nada pode roubar o lugar do Senhor na nossa vida. É Ele em primeiro. Depois vem o restante. Depois vem a nossa família, porque a família é o projeto de Deus. O primeiro é Deus, depois é a sua casa. E aí você vem o resto dos irmãos, dos amigos, e etc. É assim que funciona. E aqui diz, né, que o coração dividido, quando fica assim, ele não frutifica. Não tem como dar fruto. Porque qual é o interessante do solo, amados? A semente, quando a gente, quem sabe, entende de plantação, eu não entendo lá da plantação, mas eu entendo disso aqui. Quando você semeia alguma coisa, você espera que aquilo comece a subir até um dia você poder colher o fruto daquela semente. Isso é o normal. Tudo, seja, sei lá, eu não sei como planta alface, mas até um pé de alface, a gente espera colher ele, né? Até porque eu lembrei da alface aqui. Nem gosto muito, mas eu lembrei do bendito da alface. Mas tudo, melancia, manga, qualquer bendito fruto, você tem que ter uma semente, uma raiz, alguma coisinha para plantar lá. E você quer, a intenção de você plantar, semear é colher fruto. O que Deus quer? Colher fruto. Deus quer colher fruto de nós. Ele quer que a gente seja frutífero. E o coração dividido, como eu falei, ele não frutifica. Os espinhos, né? Aqui esse foi semeado entre espinhos, vai crescer junto com a palavra. E eu falei, vai sufocar a palavra. Porque você está lançando uma semente onde já tem espinhos. Não vai, né, frutificar. Então a gente precisa o quê? Arrancar daquele solo tudo que compete com Deus. Tem como competir com Deus? Deus sempre vai ganhar. Mas uma coisa eu aprendo com a Bíblia, e eu nem queria que isso existisse, viu? O bendito do livre-arbítrio. Eu queria que, de verdade, eu já falei milhões de vezes para Deus, Senhor, eu não queria ter livre-arbítrio. Desde quando eu me converti, eu falava, ai Deus, por que tem livre-arbítrio? Podia ser assim, a gente é obrigado a fazer encontro, acabou, e a gente ia servir. Né? Todo mundo ia servir, nossa família está toda na presença. Mas o Senhor não quer por obrigação. Ele quer que você ame. Ele quer que você venha porque vontade própria. E é verdade, imagina um amor por obrigação. Quem é casado aqui? Imagina se sua esposa ou seu esposo só amasse você na obrigação. Gente, é insustentável. Imagina se o seu filho te ama só na obrigação, no interesse. É insustentável, uma relação insustentável. Então Deus, eu falo isso do livre-arbítrio, mas eu entendo, né? Pensando nesse lado nosso humano, que o Senhor não queria que a gente viesse por obrigação. Ah, porque você é um robô e vem aqui. Não. Ele quer que a gente tenha prazer na presença dele. Ele quer que a gente anseie, que a nossa alma anseie por estar com ele. Então ele deu pra gente o livre-arbítrio. E a gente precisa arrancar todas essas outras coisas da nossa vida. Então, se você está aqui e você entendeu que eu falei que você era semeador, agora eu estou botando você como solo, como ser, como aquele que é semeado, porque ao mesmo tempo que a gente é um, nós somos outro. Quem está entendendo, Márcio? Aleluia. Todo mundo está entendendo essa palavra? Ao mesmo tempo que você semeia, você também é semeado. Ao mesmo tempo que é requerido de você falar do amor de Deus, Deus também precisa que alguém fale com você constantemente. Ah, pastora, você precisa ouvir todo dia. Tem que ouvir todo dia. Todo dia. Não ouvir, às vezes, por exemplo, não precisa de uma pessoa falar. Né? No nosso caso, a gente já consegue ir buscar sozinho. Mas quando a pessoa é novo, né, o menino na fé, como diz a Bíblia, ele precisa ouvir de alguém todo dia. Porque ele não consegue comer o alimento sozinho. Então ele tem que ser, o bebê como é? Tem que ser alimentado. Ele vai crescer, agora ele consegue ir lá comer sozinho. Mas é todo dia. Se a gente fica um dia, é ruim, irmãos. Por isso que a igreja é tão importante. Eu sou defensora da igreja, viu? Eu sou super defensora da igreja. Em casa eu brigo com todo mundo. Hoje mesmo, as meninas estão no culto de adolescente. Porque tem um culto de adolescente, estão lá. E eu falo, vai ter que ir pro culto? Claro que vai. Ah, mas você não vai levar seu pai, leva. Vai, tem que ir, amados. Eu sou defensora da igreja, porque eu penso que, desde sempre, a igreja é o nosso posto, o posto do carro.
carro tem que parar no posto para abastecer, que eu falei mais cedo? A igreja é o combustível. Aleluia. E aí o resto você faz a manutenção na sua casa. Você não leva no posto para fazer manutenção no carro. Vai no mecânico, enfim, ou você mesmo consegue fazer algumas coisas. Mas a igreja é importante. Por quê? Por que você está falando da igreja, pastor? Porque eu estou dizendo que todo dia a gente tem que ter alimento. Porque só se você se alimenta todo dia, você consegue arrancar tudo que compete com Deus. Por quê? Porque do que você for cheio, é o que você vai transbordar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então você só consegue transbordar do que você está cheio. Sabe, tem gente que... Os homens que estão aqui, vocês gostam de futebol, gente? Hoje em dia é menos, né? Acho que quando eu era adolescente, eu vi os meninos tudo apaixonados por futebol. Ficava desesperado, largava até a namorada e fica com futebol. Hoje eu não vejo tanto, talvez porque adulto não faça tanto isso, né? É mais os adolescentes, enfim, não sei. Mas tem gente que se alimenta só disso o dia inteiro. O dia inteiro é futebol, eu não sei o que, eu tô dando exemplo, tá? Não tenho nada contra futebol. Amam ver a Copa e tudo mais. Mas, quando você senta pra conversar com a pessoa, você sabe falar de time. Futebol, você fica assim, Jesus, não tô entendendo nada. Não é assim, amor? Mulher, quem gosta de cozinhar, mulherada? Ninguém, misericórdia, só que nem eu. Eu cozinho na minha casa, eu que cozinho todos os dias, mas eu não amo cozinhar, aquele amor, sabe? A minha sogra ela não é mais viva, mas quando ela era viva, ela amava cozinhar. Acho que quando ela vinha na minha casa, se eu não deixasse ela cozinhar, ela brigava comigo. Então tem gente que tem prazer. Eu cozinho porque eu cozinho, porque eu tenho que cozinhar, minha família. Mas eu não tenho esse dom. E ela fazia da cozinha, gente, do arroz e feijão, uma coisa mágica ali. Sabe, um sabor diferente. Vai comer lá meu arroz e feijão pra você ver. É gostoso, mas é normal. Mas, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de cozinhar, que só faz isso, que fica o dia inteiro receita e fala, ela só vai falar disso. Estou falando do exagero, tá, gente? Não estou dizendo que não pode futebol, não pode comer, tudo isso é muito bom. E uma pessoa que fala da palavra, que se alimenta da palavra, ela fala, mesmo que ela não fale a palavra em si, ela vai dar um testemunho, ela vai contar uma história da igreja, vai contar um caso do irmão, a gente é assim. E tem gente que não gosta. Que mulher chata. Misericórdia. Tem gente que quer mais. Tem gente que todo mundo, você acha que todo mundo te ama? Tem gente que não quer ouvir, não. Principalmente assim, quem não quer estar na presença agora. Mas o que eu estou querendo dizer, brincando, né, descontraindo aqui com vocês, é que um coração dividido não pode servir a Deus. Então tudo que divide, tudo que ocupa o lugar de Deus tem que ser arrancado da nossa vida. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa que você gosta muito, muito mais do que estar no culto, no dia de culto, peça para Deus, Senhor, tira esse negócio do meu coração. Porque eu estou faltando desnecessariamente. Não estou falando de trabalho, tá, mas quem tem que trabalhar, tem que trabalhar. Quem está enfermo, é o momento. Mas, à toa, estou lá em casa, perna pro ar e está tendo culto lá na igreja, um exemplo. Mas porque eu quero ver, vamos supor, não é o nome daqueles negócios, um monte de filme? Sério. Hoje eu estou demais, né? Esquecendo as coisas agora. Foi a pandemia, mas. Tem a mente de Cristo, em nome de Jesus. Mas a série. É gostoso? É, mas. Eu não gosto de assistir, porque quando eu assisto, eu quero assistir todos até acabar. Então eu não começo a assistir. Quando eu vejo que é sério, eu falo, não quero ver não. Um dia desse não. No início do ano, eu acho que no final do ano passado, comecei a assistir uma série com a minha filha, meu irmão. Eu não dormia porque eu queria terminar de ver o negócio. Eu falei, que negócio maligno é esse? Aí acabou, eu fui até o fim. Assisti tudo. Não em um dia só, né? Em vários dias. Nunca mais eu vou assistir série na minha vida. Não, tipo assim, não falando, né? Mas eu falei, Deus que me livre. Olha o tempo que eu perco aqui. Às vezes passava um sábado lá, não tinha nada pro fim, outra coisa pra fazer. Não queria nem sair, queria ficar lá. Minha amiga batia na porta lá, minha vizinha, pra conversar. Aí eu falava, às vezes não sei o que, assistindo filme. Não mentia, não. Eu falava que eu tô assistindo aqui, não sei o que, não posso agora. E eu agora, passava um episódio, outro episódio, eu falei, sério, meu filho mais velho, não vai assistir, você também não vai assistir. Nem eu. Sério. Porque, amados, é lícito, é muito gostoso. Só que ocupa a nossa vida desnecessariamente. Você fala assim, meu Deus, isso aqui não me edificou nada. Perdi um tempão, dias. Então a gente precisa balancear, sabe? As coisas da nossa vida. A gente precisa entender.
E existe a boa terra. O que é a boa terra? A boa terra é aquele coração que gosta, que você está falando, que você está falando. Aí você fala, eu tenho que ir embora. Aí fala só mais um pouquinho, sabe aquele desespero de ouvir, aquela sede de ouvir a palavra? É bom, né, amados? Essa boa terra, ela ouve, ela entende, ela retém, ela guarda, ela dá fruto, ela faz tudo que tem que ser feito. Ela aprende, por quê? Só aprende quem presta atenção. E só consegue reter, guardar, porque uma coisa é você prestar atenção aqui. Você vai guardar, se depois você chega mais pra frente, ou na sua casa hoje ou amanhã, você lê de novo aqui a mensagem. Mateus capítulo 13, parábola de semeador, e você fala, meu Deus, tremendo. Aí você lembra da pregação, aí você vai guardando, sabe? Vai sendo um alicerce formado sobre aquela palavra na sua vida. Esse é o coração também que obedece, se submete à vontade de Deus, que entende que nem sempre é a nossa vontade, mas é a dele, que é aquela que a gente precisa fazer, que vai dar certo na nossa vida. Porque, irmão, quando eu falo fazer a vontade de Deus, eu não estou dizendo que você vai sempre entender Deus. Tem horas que não dá para entender Deus. Mas o que a gente precisa é obedecer, porque o que eu não entendo hoje, eu vou entender depois. O que Deus faz hoje, você vai entender mais lá na frente. Talvez a gente passe por momentos hoje e a gente fica aflito. Por que isso tem que acontecer na minha vida? Porque o que Ele faz agora é gerar algo para lá para frente. Deus não faz nada em vão, Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe como trabalhar em mim, em você. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente aguenta. Então, o que Deus faz hoje, você às vezes não vai entender hoje. Mas amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos, você vai entender, meu Deus, agora eu sei porque foi necessário passar por aquela situação. Irmãos, eu não tenho como, eu amo falar disso e eu não consigo não falar. Quase todo culto que eu prego, eu meio que falo alguma coisa, porque é muito forte. José, você acha que José entendeu? Eu vou pregar José, eu só vou te falar rapidinho para você entender o que eu estou falando. Você acha que José entendeu por que ele saiu da casa do... Por que Deus, que ele servia a Deus, ele era fiel. Você acha que no coração dele, lá no profundo, não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando, porque ele é humano e eu também. Você acha que ele entendeu por que eu estava lá com a túnica bonita, meu pai me amando, queridinho do papai, e agora eu tenho que entrar na cova, vou ser vendido como escravo, chega lá, eu vou prosperar a casa do homem, a mulher vai vir em cima de mim, eu vou ser preso. Você acha que José entendeu aquela vida, Nath? Claro que não. Eu não entenderia. Eu ia falar, o que está acontecendo, Senhor? Onde que eu errei? O que aconteceu? O que eu fiz? A gente ainda tem 1000 perguntas, né? Mas ele viveu e a Bíblia diz, se você ler lá em Gênesis, Deus era com José. Deus era com José. Ou seja, se Deus era com José, porque em todo momento Deus guardava, Deus livrava, Deus estava preparando ele para algo muito maior, que era ser governador. Então o que ele faz na sua vida hoje, você não entende. Mas lá na frente você vai entender que foi necessário para você viver o que você vai viver mais lá na frente. Porque eu creio em coisas grandes do Senhor. Eu creio, como a pastora falou aqui, de coisas pequenas. A gente tem que querer coisas pequenas. Mas eu também creio em sonhos grandes do Senhor para a nossa vida. Porque são etapas. Tem os pequenos, os médios e tem os grandes. Para chegar no grande, você tem que passar pelo pequeno, pelo médio e vai chegar no grande. Mas você vai chegar. Onde Deus falou que você vai chegar, eu vou chegar, porque Ele é fiel. Então, quando você reflete na palavra, quando você ora, quando você busca, quando você ouve com atenção, seu solo está sendo fértil. Você tem vontade, né? É uma boa terra, uma terra preparada, onde Deus pode falar e você vai entender, e você vai dar fruto. Aonde você for, você vai ser uma bênção. Onde você for, vidas vão olhar para você e vai falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Porque só essa terra aqui, irmãos, que a pessoa vai olhar para nós e vai falar. Porque você vai transbordar o que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas o interessante é que nem toda palavra que você ouve vai frutificar. Porque depende de como está o seu solo. Eu estou caminhando para o fim, tá, gente? Não sei que eu comecei, mas tenha paciência comigo aí. Já vamos acabar. Nem toda palavra que você ouve frutifica. Depende. Depende do que, pastor? Depende do que você ouve, depende do solo, depende de como está a sua vida. Tem horas que uma pessoa vai te falar uma palavra e ela vai cair como uma luva na sua vida. Você vai falar amém, Senhor. E tem horas que está tudo ao contrário. Você fala, por que eu estou ouvindo isso? Porque Deus vem lá na frente. Deus não vê agora, mas Deus vem lá na frente. Você, né, às vezes está no momento na beira do caminho, nos espinhos, nos pedregais,
né? Mas nesses casos não tem como frutificar, mas em momentos você também tem um solo fértil. Pastora, sempre você é solo fértil, tem momentos que às vezes tem gente chamada, em nome de Jesus você vai, e eu também. Mas tem gente que tem horas que endurece o coração. Você não conhece ninguém? Eu conheço. Já ouviu, já serviu, já falou que amava, já teve experiências profundas, mas agora não quer mais saber de Deus. O solo agora mudou. Ou você acha que esse solo continua dando fruto? O solo mudou, amados. Vocês estão entendendo? O solo mudou, então depende do momento que você ouve. Deus não trabalha em coração endurecido. Não estou dizendo que ele não fala com coração endurecido. Estou dizendo que ele não trabalha. Por quê? Porque em coração endurecido ele não dá lugar para Deus fazer nada. A Bíblia diz que ele quer o quê? Um coração contrito e quebrantado. Esses ele trabalha, esses ele fala. Não significa, vou repetir de novo para não... Sabe, às vezes você vai falar, mas Deus então não fala com quem está duro. Deus fala. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, mas está duro. Está duro, não vai abrir agora. Talvez um dia vai abrir, eu creio que sim, porque como eu disse, né? Bate, uma hora abre. O Senhor não deixa de falar, mas Ele não trabalha no coração endurecido. Ele só trabalha no coração quebrantado. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas na nossa vida para quê? Para moer o nosso orgulho. Nossa, pastora, sério, sério. Tem horas que o Senhor permite coisas na nossa vida para quebrar um pouco a nossa independência, para quebrar o nosso orgulho. Quantas pessoas, amados, quantas situações, quanta gente. Às vezes um trabalho, uma porta que se fecha, às vezes uma situação que começa a apertar na sua família e você fala, meu Deus, Ele permite. Porque quem controla a sua vida? A minha é o Senhor. Em nome de Jesus, só Deus controla a minha vida. Ah, mas o inimigo tenta, ele só tenta, amados. Mas quem manda na sua vida é Deus. Ele tenta mesmo, a Bíblia diz que ele tenta. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas quem manda, governa, estabelece na minha vida e na sua é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa muito importante é que a frutificação é um processo. Processo, sabe o que é processo? Processo é uma coisa que tem que ir fazendo. Eu estou chamando processo de jornada ultimamente, né? Que é aquela caminhada, aquela trajetória. É uma jornada, é um processo, é semente. Quando Jesus ele teve que morrer para que a gente tivesse vida. Lembra da palavra que fala? Quando a semente morre, aí que vem os frutos. Glória a Deus. Tem horas que tem que morrer muitas coisas na nossa vida. Não estou falando pessoas, estou falando coisas, tá? Coisas, situações, para que realmente a gente possa dar frutos. Porque a frutificação é assim, irmãos. A gente tem que respeitar o tempo de Deus para cada coisa e entender que a frutificação vem, ela vem, mas o fruto não nasce do dia para a noite. Eu não sei, como eu disse, eu não conheço de plantação em geral, mas as plantações elas demoram tempos determinados, cada tipo de alimento. O meu avô, ele morreu também já, né, há muitos anos, eu acho que eu tinha uns 18 anos quando meu avô faleceu, ele tinha uma fazenda e ele plantava. O feijão demorava um tempo, o milho era, eu não lembro o tempo, mas eu sei que era outro tempo. Não se colhia tudo na mesma época, nem se plantava tudo na mesma época, no lugar lá que ele tinha para plantar. Porque é um tempo para frutificar. Fruto não nasce de um dia para a noite. Não quero que as coisas aconteçam na sua vida de um dia para a noite. Demora um tempo, e o tempo não é meu, o tempo é de Deus. O tempo não é seu também. Tem horas que a gente fica inquieto, quer virar até um solo, quer bater o pé e falar, Deus, e, né, emburrar, mas é no tempo de Deus. Não adianta mais. Se a gente não esperar o tempo de Deus. Outra coisa importante é que, eu falei já aqui, mas eu vou repetir, a perseguição, as lutas, as aflições, elas revelam a nossa raiz. Eu já falei isso no início, lembra? Que quando a gente tem raiz profunda, né? Tem dois tipos de reações, então isso aqui já. As lutas, elas revelam como está a nossa raiz. Se a nossa raiz está muito rasa, quase saindo do solo, ou se a gente está bem profundamente, né? Vivendo o Evangelho. Por quê? Porque a prova, quando ela vem contra nós, é o que eu falei do vento, né? Vai balançar, mas se sair da terra e cair, é porque você não estava realmente com a raiz profunda naquele momento.
Ô irmão, por isso que um conselho que eu te dou, e para mim e para você, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto, todo dia. Deus me fortalece as minhas raízes, firma os meus passos, Senhor. Que eu tenha um coração voltado para a sua obra, para o seu reino. Vai pedindo para Deus. Davi, quando ele errou, amados, eu amo aqueles salmos que eu tenho, que ele fala, Senhor, não me lances fora da sua presença, não retire de mim o teu espírito. Davi era rei, Davi tinha dinheiro, tinha mulher, tinha tudo que ele queria. Tinha um palácio à disposição, mas ele entendia e sem Deus nada daquilo valia a pena. Eu acho lindo. Tudo bem, pastor, mas ele fez aquele salmo depois que ele pegou o Betseba. Sim, mas ele entendeu, porque se ele não entendesse, ele vivia a vida dele. Ele entendeu que eu posso ter tudo isso aqui, Senhor, mas a sua presença vale mais do que todas essas coisas. Então a gente precisa ter raiz, porque se a gente tem, nós suportamos todas as aflições. Tem horas que vai balançar mais forte, sim. Tem horas que vai balançar pouco, sim, porque também é os momentos que a gente está vivendo. Às vezes somos mais sensíveis espiritualmente. Espiritualmente não, emocionalmente. Então, às vezes balança um pouco mais, mas não cai, porque está firmado. Suporta, a aflição, suporta as dores, suporta as lutas. Pastor, é possível estar no reino e não frutificar? Você responde para mim. É possível você estar no reino de Deus e não frutificar? Sim, parabéns. Por opção, não quero, não vou dar fruto. Por quê? Porque, como a gente viu aqui, os espinhos, eles sufocam a palavra, como a gente falou há pouco tempo. E a pessoa pode decidir, não, eu quero ser assim. Irmãos, é decisão, porque Deus não obriga, O livre-arbítrio, mais uma vez eu repetindo, Deus não te obriga. A frutificação, você frutificar, exige renúncia, exige poda. Quem quer ser podado, hein? A Bíblia diz lá a parábola não, A videira verdadeira. A videira, amados, ela foi podada. É podado. Os ramos, que estão secos, ele arranca. E os que estão, bem feinho ali, ele vai podar para dar mais fruto. Porque senão ele vai morrer e não vai dar fruto. Tem horas que a gente passa por poda de Deus. Mas Deus só poda quem está frutificando. Porque quem não está frutificando, ele vai arrancar, amados. Não é isso? Que não dá fruto, ele arranca. Está escrito lá. Parábola da videira verdadeira. E para encerrar, eu quero dizer, examina sempre o seu coração. Porque você pode falar, hoje eu estou no solo fértil. Mas daqui a um ano, examina ele de novo. Não, examina todo dia, mas estou dizendo assim, daqui a um ano pode ser que mude esse solo. Por isso que na Santa Ceia fala, quer ver? Vou pegar vocês agora. Fala assim, os líderes têm que examinar a pessoa para tomar ceia? Não. Fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Está falando da Santa Ceia. Mas examinar a si mesmo, é isso. É você todo dia se examinar. Examina o seu coração, examina a sua vida, examina a sua intimidade, como é que está a sua relação com Deus. Você tem que se examinar, ninguém tem que te julgar. Porque com a medida que as pessoas te julgarem, elas serão julgadas. Com a medida que você julgar alguém, você vai ser julgado. Eu não gosto muito disso. Quando a gente comenta, lógico, Falar assim, se você está aqui com a pastora, a gente vai comentar uma coisa ou outra. Mas a gente não pode apontar o dedo e julgar alguém, porque a gente não conhece a intenção do coração daquela pessoa, como ela está no secreto com Deus. A gente pode até julgar as obras. Porque às vezes a pessoa, eu estou no secreto, mas as obras são totalmente contrárias. Então, meu irmão, o que eu quero dizer é, não espere ninguém ficar dizendo como você está. Você tem que se examinar. Você tem que saber que tipo de solo você está. Como que está seu coração nessa noite? Como que está a sua vida? Como é que você está com Deus? Como que está a sua raiz? Está profunda? Está, sabe? Ou está assim, Senhor, eu estou abalado, não estou bem. A parábola do semeador, ela é um espelho para a nossa vida. É uma parábola conhecida, muito contada, eu já preguei ela milhões de vezes, eu creio que quem prega aqui também já deve ter pregado várias vezes, mas ela não mostra só, que eu preciso evangelizar. Não, ela fala também que a gente precisa cuidar do nosso solo, cuidar da nossa vida espiritual, Cada estação da nossa vida pode transformar nosso solo.
Cada momento, cada estação, cada circunstância pode transformar nosso solo. Então a gente precisa todo dia pedir para o Senhor, Senhor, né? Molhe aqui essa terra. Senhor, me ajuda a ser um solo que recebe essa palavra, que tem comunhão, que tem intimidade, que continua contigo. A gente precisa, mas esse examinar a si mesmo é sobre isso. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você, sabe? Olhar para como está o seu coração, como é que está a sua vida, como é que está a sua vida com Deus mesmo. Não é vida na igreja, não é vida na sua casa com a sua família, é vida com Deus. Como está você com o Senhor? Que tipo de solo você está sendo, né? Qual tem sido a sua responsabilidade com Deus, no sentido de buscar, no sentido de se aproximar, no sentido de se achegar, no sentido de entender a vontade dele, que não é o que você quer, mas o que ele quer, mas saber que o que ele quer sempre vai trazer algo bom para você e para os que estão ao seu redor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória. Eu quero que você apresente a Deus. Não precisa falar para ninguém, ninguém precisa saber, tá? Quiser ficar sentado, pastor? Não precisa, ninguém precisa saber como você está aqui dentro, é você e Deus. Eu quero que você apresente para o Senhor, só você e o Senhor, onde você está mesmo. Não precisa vir aqui na frente. Fala com Deus, Senhor, meu solo, a minha vida, meu coração, solo é coração, tá? O meu coração está desse jeito. À beira do caminho, ou entre pedregais, ou entre espinhos, ou não, eu estou numa boa terra. Seja sincero, amados. Seja honesto. Exponha para Deus, não é para os homens, não precisa falar nada para ninguém, por isso também vou chamar aqui, mas exponha para Deus, Senhor, tá, o negócio aqui tá feio, tá aqui os espinhos, as situações, as circunstâncias, a vontade das coisas do mundo, as coisas que eu tô... Não é nem vontade de pecado, tá, gente? Pelo amor de Deus, entenda uma coisa, quando fala que as coisas desse mundo, nem sempre é a parte do pecado só. Mas só de se afastar de Deus já se torna um pecado. Mas eu quero que você entenda que às vezes não é desejo de pecado. Às vezes é coisas que você está sufocando porque você busca tanto outras coisas e o Senhor está ficando de lado. Só para não ficar parecendo só coisas ruins de pecado, mas também pecado, tá, mas vamos orar então? Apresenta diante do Senhor. Pai, nós oramos nessa hora. Nós agradecemos, exaltamos ao Teu nome. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel. Senhor, Sua palavra foi ministrada nessa noite. Senhor, eu sou pequeno, falha, meu Pai, Tu sabes. Teu povo também, limitados nós somos, Pai. Mas nós temos um Deus grande, poderoso, que cuida de nós. Meu Deus, que se preocupa conosco. Senhor, que vai à frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Pai, aquele que prepara o caminho para nós andarmos por passos verdejantes, Senhor. Tu és o nosso pastor que nos conduz, Pai. Aquele que, meu Senhor, não perde as batalhas, Senhor, que coloca, meu Pai, a nossa vida. Pai, a Ti nós apresentamos as nossas vidas aqui. Tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Deus todo-poderoso. Pai, abençoa, Senhor, cada um que está falando contigo agora. Cada vida que está apresentando a sua vida, o seu solo, as suas circunstâncias, o seu momento, Pai. Meu Deus, levanta nas fraquezas, fortalece os que estão fracos, desanimados, Pai. Aqueles que caíram, levanta, Senhor. Levanta, Pai. Quando Pedro cai, ele afunda, o Senhor botou a mão, aleluia. E o Senhor levantou ele, aleluia, Jesus. Oh, glória. O Senhor falou, Pai, homem de pequena fé, mas o Senhor não deixou naquela circunstância, meu Senhor. Pai, se tiver alguém aqui caído, se tiver alguém desanimado, se tiver alguém afundado, meu Pai, meu Deus, a Tua boa mão, Senhor, toma pela Tua mão direita, Senhor, levanta, meu Deus, porque Tu és conosco, nós sabemos, Pai. Se tiver alguém desanimado, querendo parar, Senhor, as circunstâncias, os momentos, as coisas difíceis, as aflições, as perseguições, todas as coisas que têm vindo, Pai, seja a nossa força, Pai, seja, Senhor da glória, o direcionamento, a alegria, seja a restauração na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Sem Ti nós não podemos, sem Ti nós não queremos, sem Ti nós não fazemos, Pai. Abençoa cada vida, Deus, abençoa os lares, os casamentos, abençoa a saúde, continua restaurando, pastor aqui, Pai. Restaurando, guardando, livrando. Obrigado pelo seu grande livramento, meu Senhor, na vida do Teu filho, do Teu servo. Pai, continua, Senhor, o processo de restauração, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, porque Tu és grande, e o Senhor mostra que o Senhor é grande, e o Senhor é poderoso, e que o Senhor, Pai amado, tem o controle de tudo.
Deus poderoso, Deus soberano. Tu tens o controle, Senhor. E não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Abençoa, Senhor. Guarda, livra, esconde em Ti, Senhor. Cada família.